Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. São 8 horas mais um minutinho. Bem-vindo à nossa live Orai Sem Cessar, live da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que pode, compartilhe aí no seu perfil do Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, compartilhem a nossa live. Se você ainda não curtiu a nossa página, curta a nossa página, siga o nosso perfil no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? Fique sintonizado aí com as mídias sociais da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Vamos orar iniciando. Senhor, nós lhe rendemos graças por esse dia que o Senhor nos deu, pelo alimento, pelo ar que respiramos, pelo teto que temos sobre a nossa cabeça, pelas vestes que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua providência. Pai eterno, colocamos diante de ti todos os irmãos e irmãs, todos que estão passando por algum momento difícil, de sofrimento, de dor, que a tua graça esteja com todos e com todas. Fale ao nosso coração agora, ó Pai, quando vamos estudar o livro de Atos. Ouça a nossa voz quando orarmos a Ti. Abençoe todos que estão assistindo e aqueles que assistirão depois, em nome de Jesus. Amém. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live aqui na página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Lembrando que você pode deixar os seus pedidos de oração nos comentários, tá? Então você deixa um oizinho, um boa noite, que depois ao final enviaremos um abraço para ti, para sua família. E também para o momento de oração, deixe o seu pedido, deixe também o seu motivo de ação de graças, de intercessão, né, caso você queira pedir por alguém. Enfim, estamos aí, né? E vamos lá, dando continuidade no nosso estudo de Atos, iniciando hoje o capítulo 21, vamos ver os 6 primeiros versículos. Atos 21, de 1 a 6. Vamos lá. Atos 21, de 1 a 6. Eu usarei a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Uma tradução um pouco mais contemporânea. Às vezes ela tem uma tendência de ser paráfrase, ou mesmo tem uma tendência de ser interpretativa em alguns textos, onde ela deveria manter a metáfora, a figura de linguagem, etc. Mas, de um modo geral, é uma boa tradução, inclusive paralela, né? Para você que gosta da Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, ela é uma boa tradução paralela, né? Para você ler juntamente. E nesse texto ela traz uma excelente tradução, e a construção textual desses 6 versículos na nova tradução na linguagem de hoje ficou um pouco mais claro, ao meu ver, do que na tradução da Almeida, tá? Por isso que eu escolhi a nova tradução na linguagem de hoje. Tem vezes que a gente usa a nova versão internacional, tem vezes que usa a Almeida Revista Atualizada mesmo, enfim. Mas então vamos de nova tradução na linguagem de hoje. Aconselho, você tem essa versão, dá para baixar hoje nos aplicativos de celular sem custo nenhum, né? Então vamos lá, Atos 21, versículo 1. Versículo a versículo, faço comentário. Vamos lá. Nós nos despedimos deles e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, paramos no porto de Rhodes e dali continuamos até a cidade de Pátara. Bom, então vamos lá. Lembram-se do nosso estudo de quinta? Se você não se lembra, tá? Ele está disponível aqui na página do Facebook e também está disponível no nosso canal no YouTube, que foi o estudo de quinta-feira. Paulo, então, está indo embora de Mileto, tá? Então ele sai de Mileto e vai de navio. Ele está indo sentido a Palestina, né?
ele está indo para Jerusalém, e então Lucas registra aqui o nós, isso é importante, já falei, né? Então nós é o autor, é Lucas colocando-se nessa viagem. Então Lucas está presente, então ele, quando escreve Atos, agora ele está com muita propriedade falando da própria experiência pessoal dele, ele estava presente nesta viagem. Então por isso nós, Paulo, os acompanhantes de Paulo e o próprio Lucas, segundo a tradição, é autor do Evangelho de Lucas e também de Atos dos Apóstolos, que originalmente era uma obra única. Atos, Lucas, Lucas, Atos, uma obra única, pois nós acabamos dividindo, né, os textos, mas Atos, Lucas são obras juntas, pensarmos nesse sentido. Como se Atos fosse a continuação do Evangelho de Lucas. É bem bacana isso, né? Então vamos lá. Navegação. Navegando diretamente para a ilha de Cós. Os navios no passado eram movidos à energia do vento, energia eólica. Então era o vento que movia os navios nas suas velas, né? E também por força de remo, seres humanos, né? Alguns eram prisioneiros, outros eram escravos, mas também havia a profissão de quem era remador, tá? Mas esses barcos que faziam essa navegação aqui, os barcos de guerra geralmente não usavam força do vento, né? E eram os remadores, tá? Era por remo. Mas esses barcos aqui comerciais, na maioria das vezes, eles dependiam das velas, dos ventos, né? Eram movidos por velas. Os barcos não eram grandes, então nós não tínhamos grandes embarcações como nós temos hoje. Tampouco os barcos eram projetados somente para levar passageiros. Então, até uma controvérsia histórica, né? Alguns historiadores que estudam a história náutica, a história da navegação, somente aqueles que estudam navegação romana, defendem que existiam sim algumas embarcações específicas só para passageiros. Talvez quando algum oficial, algum general e etc. Mas não era via de regra. Geralmente eram barcos que transportavam sementes, especiarias, ouro, prata, pedras, etc. Enfim, geralmente eram barcos de transporte. E esses barcos de transporte tinham como recepcionar alguns passageiros, tá? Então, geralmente era um misto. A importância da navegação era mais comercial do que de passageiros. Então, os passageiros geralmente se arranjavam nesses barcos, havia um espaço lá destinado aos passageiros, mas basicamente eles levavam carga, tá? Não eram embarcações muito grandes. E as navegações eram mais costeiras. Quando nós pensamos aqui nesse contexto de Paulo, onde ele está navegando, a maioria das navegações vai costeando, né? Essa navegação aqui, eles não se lançavam sem ter terra à vista, geralmente. Então, eles iam parando de porto em porto e, às vezes, iam até algumas ilhas, tá? Os navegadores fenícios, que nessa época navegavam um pouco mais distante, talvez eram os comerciantes que exploravam maior a navegação nessa época, os fenícios, eles já tinham alguns mapas de navegação que se embasavam na posição das estrelas, Ursa Maior, Ursa Menor, Estrela Polar, etc., buscando o norte, tá? Então, à medida que eles encontravam o norte, o setentrião, eles então traçavam as suas rotas de navegação, tá? Então, não havia uma estrutura assim excepcional como um navio de cruzeiro. Para quem viajava era bem desconfortável, tá? Mas, só para a gente enriquecer aqui o nosso estudo. Bom, estas inúmeras paradas em ilhas e em cidades se dava por vários motivos. Reabastecimento de água, os navios levavam pouca água, levar alguma mercadoria, levar algum indivíduo que estava levando alguma correspondência, ou pela questão dos ventos.
No mar Egeu, principalmente nessa costa aqui do Mediterrâneo, nesta época, segundo os pesquisadores, à noite o vento era muito fraco e não era bom para a navegação, sendo que o melhor vento para a navegação era durante o dia, tá? Então, eles geralmente pernoitavam nesses lugares, justamente por falta de vento, que era que movia, então, os navios. Para nas ilhas, desce gente, leva gente, desce mercadoria, sobe mercadoria, reabastece água doce, etc. Então, e as navegações eram demoradas, tá? Versículo 2. Então ele para no porto de Rhodes e depois vai até a cidade de Pátara, então costeando ainda. Então, versículo 2. Onde encontramos um navio que ia para a Fenícia. Então embarcamos nele e seguimos viagem. A Fenícia já é região portuária, já é a costa da Palestina. Então já está próxima a Jerusalém. Tá? Lembrando que Paulo está indo para Jerusalém. E nós vamos falar disso agora bastante, né? Desta ida de Paulo até Jerusalém. Versículo 3. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, uma ilha grande, uma ilha importante, já falamos sobre Chipre aqui, navegamos ao sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Então, lembra o que eu acabei de falar? Que na maioria das vezes eram navios mercantes, navios comerciais. A especificidade era levar carga, mas havia um espaço, é óbvio que eles cobravam pela viagem dos seus passageiros, mas o foco desses navios não era levar passageiro, mas levar carga. Então ele para agora em Tiro, um porto importante, né? E ali ele vai ficar um tempo. Versículo 4. Naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Olha que interessante. Agora a gente vai ver bastante essa temática, até nos outros versículos do capítulo 21, do que o que está preparado para Paulo. Então, a ida de Paulo até Jerusalém vai significar dor e sofrimento a Paulo. Vou lembrar daquele paralelo literário que eu já expliquei para vocês. Lucas está usando, né, um paralelo lá do seu evangelho, da viagem de Jesus para Jerusalém com a viagem de Paulo para Jerusalém. Então ele vai fazer alguns paralelos, né, assim, né, lado a lado ali, vai trazendo paralelos. Então Jesus indo para Jerusalém, sua paixão, sua crucificação, e Paulo indo para Jerusalém, seu martírio, a sua dor, etc. Tá? Então, há um paralelo ali que o autor traz do Evangelho com o livro de Atos. E é interessante esta operação especial que o Espírito Santo dava no passado às igrejas. Então, as pessoas, ainda nesta época, dotados desses dons extraordinários, ou dons que tiveram uma finalidade neste tempo, eles sabem que esta ida de Paulo vai trazer dor, sofrimento e vai marcar o próprio martírio dele. Então, não que eles querem impedir, mas era uma insistência em amor, não queriam que Paulo passasse por aquela dificuldade. Mas Paulo, em momento nenhum, nega saber disso, ele sabe o que lhe aguarda e ele vai ao encontro disso. Versículo 5. Mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí aqueles irmãos, com as esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, até o porto, e todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Que despedida bela, né? Paulo fica aqueles 7 dias, sem sombra de dúvidas, explicando a Escritura, discipulando, exortando a igreja de Tiro, fortalecendo os irmãos. E no final há uma tristeza. Lembram-se da tristeza dos presbíteros, os anciãos lá de Éfeso,
quando eles vão se despedir de Paulo na cidade de Mileto, que eles o beijam e eles choram, porque Paulo havia dito que seria a última vez que estaria com eles. Pois bem, nós temos novamente aqui uma comoção dos cristãos em Tiro por causa de Paulo. Então há uma tristeza deles, porque eles sabem que essa ida para Jerusalém vai marcar posteriormente a morte, o martírio do apóstolo. E então ele... Imagine que cena maravilhosa, né? Eles ali todos ajoelhados na praia, ali na região portuária, orando, agradecendo a Deus, pedindo a Deus. Que cena maravilhosa, né? Cena maravilhosa. A gente perde alguns hábitos às vezes, né? E a gente precisa redescobrir. A gente às vezes fica envergonhado, né, de algumas coisas, tal, e a gente tem que redescobrir o ato de orar, né, o ato de ter esta comunhão, enfim, às vezes a gente vai deixando meio de lado. E concluindo então esta primeira parte do capítulo 21, depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Então a viagem vai prosseguir no versículo 7, mas deixamos para quinta-feira a continuação do nosso estudo. E espero que essas lições de navegação, né, que a gente trouxe, para você conseguir criar uma figura, uma imagem na sua cabeça, né, como que eram os navios e as navegações na época do apóstolo Paulo. E fica essa lição de Paulo para cada um de nós, né? Ele, em nenhum momento ele hesita, ele sempre está disposto a servir o Senhor, ele sempre está disposto a falar, a ouvir, a consolar, etc. Então, essa disposição de Paulo tem que servir para cada um de nós hoje. Então vamos lá para os nossos pedidos de oração. Se você ainda não fez seu pedido de oração, tá? Pode fazê-lo, que dá tempo. Eu vou voltar aqui nos comentários para ver os pedidos de oração. A nossa irmã Camila, né? Camila é filha do nosso irmão Edilson e da nossa irmã Sônia, irmã da Stephanie. E olha só o motivo de agradecimento dela. Agradecemos pela recuperação maravilhosa apresentada pela nossa mãe e também pela visita abençoada da nossa nona, mãe da nossa mãe. Então, olha que maravilha, né? Nossa irmã Sônia está se recuperando muito bem. É motivo realmente de agradecermos. Então, oração em gratidão pela vida da nossa irmã Sônia, sua recuperação, e pela nona que está lá, passeando. Oração pela família da nossa irmã Tânia Patucci. Tá? Há um pedido aqui também da Camila. Pede oração pela Cleide de Souza Carmo, mãe de um amigo da família, está internada com Covid em Manaus e precisando muito das orações, pois está com um caso grave da doença. Nosso irmão Osias pede oração pela família dele e pela família do nosso irmão Valdir. Nosso irmão Valdir faleceu, né? E vamos orar pela família enlutada, né? Para que Deus console e conforte os corações. Hoje pela manhã eu recebi a Fabiana lá na igreja. Teve lá, foi deixar algo lá para a gente. Também tive o prazer de conversar um pouquinho com ela, com a outra filha do seu Valdir, também esteve lá conosco hoje de manhã na igreja. Foi um momento muito abençoado, né? E vamos orar pela família, né, enlutada. A dona Carmen Vega pede oração pela família. Eles estão com Covid, fazendo tratamento em casa. Graças a Deus estão se sentindo melhor. A Edith, o Beto e ela. E o seu Omar, graças a Deus, testou negativo para o Covid.
Então, orar pela vida da dona Carmen, do Beto e da Edith, que estão com Covid, para que Deus os abençoe, e pela vida do seu Omar, que testou um negativo, né? Que Deus abençoe a família. A nossa irmã Letícia pede oração pelo Rodrigo Melo da Rosa, de 36 anos, que é filho de um irmão da igreja presbiteriana lá de Florianópolis. Está na UTI com Covid. E ele tem uma filhinha de 8 meses. Então, oração pelo Rodrigo Melo, estado grave de Covid, tá? Lá de Florianópolis. A nossa irmã Letícia também pede oração pela dona Júlia. A dona Júlia é mãe da Marisa, né? E da Simone, que são as nossas irmãs aqui da igreja. Bom, são esses os pedidos que aparecem aqui para mim. Nós vamos orar. Caso apareçam outros, até o final aqui nós oramos também. Vamos lá. Senhor, nós lhe rendemos graças pela recuperação da nossa irmã Sônia Westphal. Te louvamos por esta grande obra que o Senhor operou na vida dela. Pedimos que ela fique bem, bem mesmo, Pai, a cada dia. Que ela fique totalmente recuperada. Obrigado pela visita da avó, da nona, lá na casa da Camila, da Stephanie, do Edilson, da Sônia. Que seja um tempo abençoado esta visita. Pai, intercedemos pela família da Tânia Patucci, suplicando bênção, suplicando providência, que o Senhor supra todas as suas necessidades. Deus eterno, intercedemos e clamamos pela vida da Cleide, internada em Manaus com Covid em estado grave. O Senhor é o Deus poderoso que pode reverter toda e qualquer situação. Por isso, ó Pai, se for da tua vontade, que o Senhor cure e restabeleça a saúde da Cleide, ó Pai. Colocamos ela nas tuas mãos, suplicando o teu milagre. Pai, abençoe o seu Osias Costa, abençoe a sua esposa e toda a sua família, ó Deus. Cuida, fortalece, livra-os de todo mal. Deus eterno, abençoe também toda a família do seu Valdir, enlutada. Deus, que o Santo Espírito os console, os conforte, as filhas, esposa, filho, ó Pai, netas, que a tua grande graça e teu infinito amor conforte os corações. Da mesma maneira, conforte toda a família da dona Jaci, a Linda, enfim, ó Pai, todos que também sofrem com a partida da nossa irmã Jaci. Pai, abençoe a dona Carmen e toda a sua família, cure a dona Carmen, o Beto, a Edith do Covid, restabeleça totalmente a saúde deles, ó Pai. Fiquem bem, para honra e glória do teu nome. Guarda o seu Omar, colocamos ele nas tuas mãos, ó Pai, suplicando que o Senhor o livre desta contaminação. Pai, que a família fique restabelecida para a honra e glória do teu nome. Senhor, abençoe a nossa irmã Letícia, abençoe o presbítero Ricardo, abençoe a Luísa, abençoe toda a família, ó Deus. Derrama a bênção, estenda a tua graça e providência sobre esta família. Pai, intercedemos pela vida do Rodrigo Melo, lá em Florianópolis, internado também por causa da Covid, jovem e em estado grave na UTI. Pai, tenha misericórdia do teu servo. Deus eterno, suplicamos a tua graça, o teu amor, a tua bênção sobre ele. Pai eterno, que ele fique bem. Traga-o de volta ao seu lar, ó Pai. Cure o Rodrigo, ó Deus. De igual modo, ó Pai, suplicamos pela vida da Júlia, mãe da Marisa, da Simone, pedindo a tua bênção, o teu cuidado, o teu amor sobre ela, a tua cura. Toma nas tuas mãos, ó Pai, a tua serva e abençoe-na. Pai, abençoe também toda a família da Marisa, toda a família da Simone, o presbítero Adir. Derrama bênção, Pai, sobre eles, sobre a vida do presbítero Esmerentino. Guarda-o, protege-o, que tua graça e teu amor esteja com eles. Senhor, colocamos nas tuas mãos todos os irmãos, todas as irmãs que estão assistindo esta live, todos que assistirão posteriormente, suplicando a tua bênção, o teu cuidado, o teu amor, tua providência. Pai, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar aqui os boa noites. Boa noite, Rose Andrade, que Deus lhe abençoe. Um grande abraço.
Boa noite, Camila. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Dilson. Boa noite, Sônia. Que Deus lhes abençoe. Um abraço para a Nona aí também, tá? Boa noite, Tânia. Grande abraço. Boa noite, seu Gilberto. Boa noite, Marlene. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, seu Osias. Um grande abraço para o senhor, para a esposa. Estão aí em Rio dos Cedros, né? Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Andressa Cibulski. Deus lhe abençoe. Um abração para ti, para o Davi, tá? Deus lhes abençoe. Boa noite, dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Que Deus lhes abençoe. Né? Tenha uma excelente recuperação. Logo a senhora fica 100%, tá bom? Um abração, dona Carmen. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Um grande abraço. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, seu Carmelito Zimmermann. Deus lhe abençoe. Um abraço para ti, para a dona Marina, tá? Uma boa noite. Boa noite, dona Zeni. Boa noite, seu Dino. Boa noite, Ana, os nossos irmãos lá de Xanxerê. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço. Saudades, viu, dona Zeni? Tudo de bom para a senhora, para o seu Dino, para a Ana aí em Xanxerê. E assim nós encerramos a nossa live. Lembrando que domingo, 9 da manhã, escola dominical. Vamos iniciar, será uma introdução, né, sobre o livro de Jó, e estudaremos o livro de Jó depois, capítulo a capítulo, versículo a versículo, todos os domingos pela manhã, presencialmente lá na igreja. E às 19 horas, o nosso culto. Então teremos neste domingo celebração da Santa Ceia pela manhã, na abertura da escola dominical, e celebração da Santa Ceia à noite, no culto também. Tá? Então, participe conosco das nossas programações presenciais. E na próxima quarta, no dia 10 de fevereiro, às 19h30, iniciaremos as nossas reuniões de oração lá na igreja, também presenciais. Então, devagarzinho, estamos voltando às nossas rotinas. Orem, né, pelas nossas programações presenciais. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Até quinta-feira na nossa live.